Olá a todos! Hoje eu vou fazer esse vídeo aqui sobre um assunto que o pessoal já está me pedindo já faz um tempo, né? E esse vídeo vai ser um pouco longo, então eu vou pedir a paciência de algumas pessoas, né? Muitas pessoas, né? Porque vai ser bem longo o vídeo, mas vamos lá então. Antes disso eu quero fazer alguns agradecimentos, tá? A todas as pessoas que oram pela minha vida e reconhecem com gratidão pelo esforço que eu tô tendo, tá? E fazendo vídeos informativos em nome de Jesus, em nome dele, sempre, tá? E também eu queria responder para a moça que me chamou, que eu achei muito engraçado, né? Do último vídeo, do penúltimo vídeo que eu postei, que é um chamado muito suspeito. Quem não viu, vá lá nos comentários olhar, eu não me lembro o nome da moça, tá? E essa moça me chamou de Gibi do Satanás, né? Deve ser por causa das minhas tatuagens, alguma coisa assim, né? A gente deu uma risada, eu e minha esposa, a gente achou muito engraçado, tá? Porque isso mostra como que a religião mexe com a cabeça das pessoas, né? Como elas buscam a religião e não o Messias, como elas buscam a religião, como elas buscam se enfiar dentro daqueles lugares e enfiar o dedo na cara das pessoas, tá? Então, para essa moça aí, não sei se é uma moça ou se é uma senhora, tá? Eu só quero dizer que a gente deu muita risada, a gente achou engraçado. Em nenhum momento a gente se ofendeu com isso e nem tão pouco eu me senti culpado, ok? Mas para essa moça, a minha resposta está no meu último vídeo que eu postei ontem de noite, tá? Que aquele anjo das ruas falou por mim. Aquele rapaz que eu não conheço, que eu não sei quem é, mas a gente vai tentar encontrar ele, né? Enfim, né? É outro assunto isso. Então, esses os agradecimentos. O assunto de hoje é tatuagem, né? Mas, se aquela moça está esperando que eu fale dessas tatuagens, eu não vou falar hoje, não. Eu vou falar porque isso aqui não, no final das contas, não tem a menor importância. Agora, nesse momento, a gente está falando desse momento que a gente está vivendo. É um momento histórico, né? A gente está indo para a reta final. Tá? Eu vou falar da tatuagem quântica, que é um assunto que já se discute há um bom tempo e eu preciso falar. Eu estou com isso já armazenado aqui dentro de mim já faz um tempo e eu preciso falar isso. Eu preciso alertar. Tem muitas pessoas que não dão credibilidade para as coisas que eu estou falando, né? Ou que outras pessoas que estão sendo levantadas para falar, as pessoas se prendem à religiosidade. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu acredito que isso se isso te faz bem, segue em frente. As pessoas se acomodaram, as pessoas estão com a bunda no sofá e não estão vendo os sinais. Inclusive aquele fato que aconteceu ontem lá no... como é que eu vou falar? No Líbano, tá? Aquele negócio que aconteceu lá, né? Aquilo ali tá tudo escrito, é só as pessoas lerem, né? Mas enfim. Ó, tatuagem quântica. Vamos ver aqui, tá no site da famosa ali, ó. Da famosa abençoada, né? Vai vendo. Tatuagem invisível pode substituir carteira de... né? A gente sabe do que eu tô falando, né? Eu não posso falar porque a gente não pode falar sobre o assunto, simplesmente não pode falar, é tabu agora. Desenho com pontos quânticos pode ser visto sob certas condições de luz. Cientista está prevendo o uso também estético, o que faz muito sentido eu ter essas tatuagens, né? De uns 10, 15 anos para cá, ter tido todo esse incentivo e marketing em cima disso, né? Eu tenho amigos tatuadores, tá? E um especificamente, ele é muito amigo meu, eu amo ele mesmo, em nome de Jesus. Mas foi feito um incentivo em cima da gente. E lá na Bíblia tá que a gente não pode fazer isso. Por quê? Porque eu vou pro inferno? Não é porque eu vou pro inferno, entendeu? E nem que tu que se tatuou vai pro inferno. É porque tinham mensagens ali e ficaram incompreendidas, tá? Prevê também o uso estético, né? Uma coisa legal, né?
Porque ninguém vai fazer uma coisa ruim, né? Começamos com uma pergunta então. Você concorda que um magnata da tecnologia tome a linha de frente na área da saúde mundial? Então, o que vocês acham aí? Uma pessoa que mexeu a vida inteira com computação, com tecnologias que todo mundo precisa usar hoje, todo mundo precisa usar, né? Principalmente daqui por diante, agora quem não souber usar algumas ferramentas, meio que complicou, né? Então, um cara aí que tem gente que é muito fã, né? Eu sempre achei estranho quando eu tinha meus 15, 16, 17 anos, eu ouvia ele falar que ia doar parte da fortuna dele para as pessoas carentes. As pessoas se preocupam, né, com a questão da pobreza mundial, né? Aquelas pessoas que querem eliminar a pobreza, né? Vamos lá então, é sempre entre linhas, né? Ó, é o rapaz dessa empresa aqui, né? E se a gente olhar bem aqui essa empresa, bom, deixa pra lá, não vou falar nada aqui. Então é o seguinte, aqui tá ele, né? A esposa dele, né? Cruz, credo. A esposa dele, né? Essa moça aqui, né? Que usa essa cruz aqui. Quando eu vi isso aqui eu achei que fosse bobagem, sabe? Mas não sei até onde eu estudei teologia, ocultismo, né? Isso aqui tem um certo significado, né? Não sei. Alguns eu sei que alguns amigos, alguns parentes meus estão vendo esse vídeo aqui e vão falar que é bobagem, tá? Mas esperem, se vocês tiverem um pouquinho de paciência até o final do vídeo vocês vão entender, tá? Que eu não tô louco e não tem milhares de pessoas loucas também enxergando isso aqui, tá? Ele aparentemente é um cara muito querido, né? Como é que eu vou dizer, em algumas sociedades, né? Ó, aqui, né? Ele é muito querido, né? Mas eu poderia falar sobre o seu envolvimento com sociedades secretas aqui, poderia. Mas já tem muitos canais falando sobre isso, né? E não há mais tempo. Eu não vou ficar perdendo meu tempo com essa bobagem. Tá? Já tem muita gente falando sobre isso. Então, antes de qualquer coisa, vamos falar sobre como é fácil fazer pessoas obedecerem regras através de... né? Acho que dá para entender aqui, né? Em inglês seria algo como bullying, acho, né? Não sei. Mas tá ali. Ó, o OMS diz que o pior está por vir e que aquele negócio que está acontecendo, do negócio aquele que está acontecendo, está longe de ter terminado, né? Aí em entrevista o diretor lá, né, o rapaz, aquele Tedros, ele afirmou que o pior está por vir, né? E, enfim, a dura fala da maior autoridade na saúde pública do mundo deve servir de alerta para a expansão do negócio esse que está acontecendo, né? Que não posso falar também. E reforça a necessidade de continuidade de medidas como o isolamento e testagem em massa. Ó. A organização, aquela que vocês sabem, a sigla, afirma que talvez nunca exista uma contra o negócio esse, né? O diretor-geral da organização, né, disse que as imunizações que estão sendo testadas podem não funcionar ou oferecer proteção por alguns meses. Então, aparentemente isso aí não tem solução, né? Como eu creio no Criador, né, ele falou para não ter medo. Então, a gente não tem que ter medo de certas coisas, ok? Esse aqui é o brasão da organização essa, né? Aqui tá o nosso planeta, né? Tá bem desenhado na minha visão, né? E tem essa coisa aqui, né? Não sei, e os louros aqui, né? Tá aqui, né? Tá aqui, tá? Tá aqui. Eu não preciso falar o que é isso aí, né? Eu tô vendo um cajado aqui
né? E isso aqui, né? Não sei o que pode significar isso. Mas então vamos considerar que algumas coisas nesse mundo funcionem através da simbologia, que muita gente não dá bola. É assim há muito tempo. E coisas acontecem, vocês acreditando ou não. Então vamos aqui. Apocalipse 12, versículo 9. E foi lançado fora o grande dragão, a antiga serpente. Serpente. Ó, aqui ó. Serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Todo mundo. Não é parte dele, é todo. Ele foi lançado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Né? Esse é um aviso, tá? Se você acha que isso aqui é loucura ou teoria da conspiração e que isso pode afetar a sua religiosidade, sai agora mesmo do vídeo. Inclusive meus amigos, minha família, pode sair todo mundo, porque isso é capaz de fazer mal para vocês. E se vocês se assustam com certos conteúdos, ou se vocês ficam incomodados, perturbados com certos conteúdos, então eu recomendo que saiam, tá? Saíram? Beleza, vou continuar então. Esse problema que estamos passando aparentemente não tem solução em um curto prazo. Ao menos é o que diz a agência responsável. Então, é um fato que a economia pode ficar muito, mas muito enfraquecida. E se a gente prestar atenção, deixa eu ver ali, tá? Se a gente prestar atenção, coisas estão acontecendo no mundo para ela ficar enfraquecida, né? E não são à toa, tá? Essas coisas estão acontecendo. Disputa Estados Unidos-China e segunda onda desse negócio que está acontecendo pesam nas bolsas. Após forte queda ontem nos Estados Unidos, índices fecharam em baixa na Ásia e abriram também negativos na Europa. Ou seja, isso aqui é de maio, tá? Dia 14 de maio, já faz 2 meses e pouco, 3 meses, tá? Tá pior agora, a gente sabe que tá pior. Tá? Então aqui, ó. Ó, isto é dinheiro, tá? Mais de 66%. Por que não tá todo o percentual aqui, né? Será que eles estão começando a esconder isso? Não sei. Estou perguntando, né? Já que a simbologia tu tem que mostrar, são meias verdades às vezes, né? Será que tem um vírgula, algum outro número desses? Não sei, tá? Mas enfim, mais de 66% dos novos, essas pessoas que pegam isso que está acontecendo aí, em Nova York estavam isolados em casa, ou seja, eu acho que algumas pessoas querem que a gente fique assustado, né? Para não usar aquela outra palavra. Mas o Messias falou que a gente não tinha que ter medo. Ele falou isso. Bill Gates está financiando 7 potenciais contra esse negócio que está acontecendo aí, tá? O fundador da Microsoft também escreveu um artigo no jornal The Washington Post pedindo medidas mais restritivas de isolamento nos Estados Unidos, tá? Isso aqui é de abril, né? Já está sendo feito há um tempinho. Mas enfim, você sabe quem é Benjamin Netanyahu? Você sabe quem é esse cara? Tá. Ele é o primeiro-ministro de Israel, tá? É o principal mandatário, algo como o presidente. O sistema deles é diferente lá, entendeu? Ele é o cara, né? Mas enfim, a gente sabe que Israel é o relógio do mundo, tá? E, bom, vou tocando o barco. Benjamin Netanyahu sugere crianças de microchip criticadas por especialistas, né? Se as informações com a localização das crianças forem carregadas na internet, com algum conhecimento cibernético poderia invadir o sistema e persegui-lo, disse o especialista em cibernética, né? Para isso ser usado alguma coisa boa, né? Sempre vai ser uma coisa boa, né? Para favorecer as minorias, né? Mas enfim. China desenvolve uniformes inteligentes para monitorar crianças. Roupas contêm GPS, guarda isso aqui,
embutido e podem identificar até mesmo os cochilos durante a aula. Tá de brincadeira, meu. As crianças não podem nem dormir agora. Ó. Presta atenção nisso aqui. Ó. O Estadão, tá? Aquele negócio aqui, né, para esse negócio que está acontecendo, não terá microchip para rastrear a população. Eles estão dando isso como notícia, né? Agora em abril. Não há nenhuma notícia de qualquer com microchip em desenvolvimento no mundo, como tenta fazer crer uma publicação que viralizou nas redes sociais. Aí começa, olha o show já. Uma teoria conspiratória sobre o negócio esse, né, que tem se espalhado pelas redes sociais, alega que as né, terão microchips para colher a identidade biométrica da população. Aí eles frisam aqui, a tese é falsa. Né? A tese é falsa, olha quem está falando. Em quem vocês confiam? Não há nenhuma evidência que comprove o conteúdo do texto. Claro que não, claro que não. Publicado no blog e tal. Tá? O texto mistura uma série de informações falsas, né? A época das fake news, sobre projetos internacionais de identidade digital, como a Aliança ID 2020. Guardem isso aqui, eles estão falando que é falso, tá? É falso, né? Esse pessoalzinho aqui, né? E esse outro aqui sobre a Aliança Mundial para... É uma coisa que eu não posso falar aqui. Entidade que atua para fornecer para países pobres, para as minorias, né? Pessoal que quer reduzir a pobreza, entendeu? Reduzir a pobreza. Ó. Aí tá aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Esse aqui é o velhinho que todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta desse cara. Esse cara é muito legal, ó. Ó, esse cara aqui não é nem um pouco metido com o satanismo, né? Esse aqui, vocês conhecem aqui? Esse aqui é o George W. Bush, né? Pra quem não tá enxergando aí, tá vendo no celular. Aqui, ó, o Xi, o Xi, esse cara aqui, ó, esse cara, olha quem tá aqui, ó. Emmanuel Macron, cara, ali, ó o Titio Bill ali, ó. O Obama, ó, ganhou até uma medalha do Obama, né? E aqui, ó, o amado do Brasil, o filho do Brasil, ó o filho do Brasil, ó, aqui, ó. E esse aqui não é o cantor aquele que é bonzinho com o mundo inteiro, né? O Bono, né? Ali, ó, o bonzinho, né? Tá todo mundo com lui, ó. Esse aqui é o Benjamin Netanyahu, né? Esse cara é peça importante pro que a gente tá vivendo agora. Não necessariamente nesse vídeo, mas pro que a gente está vivendo. Ele é peça importante porque ele é o mandatário do relógio do mundo, né? Que é Israel. Né? E ali o velhinho gente boa que todo mundo ama, né? Todo mundo, ele quer ajudar os pobres, né? Quer ajudar os pobres. Ó. Então, breve introdução sobre o engano. Né? Vamos falar sobre o engano. A palavra Lúcifer é uma palavra do latim, no idioma antigo, que significa portador de luz. A palavra Lúcifer aparece nas Bíblias em latim, conhecidas como Vulgata Latina, para quem não conhece, e também a Nova Vulgata Latina. Embora a palavra Lúcifer seja relacionada ao diabo, ou Satanás, curiosamente a Bíblia, no caso em latim, não registra isso. Não sei se as pessoas sabem. O substantivo Lúcifer aparece algumas vezes na Bíblia em latim. Saber, em Jó, referindo-se ao amanhecer, né, as estrelas, ao amanhecer também em Salmos, enfim, tem vários versículos da Bíblia que aparecem, né? Então eu poderia citar vários, mas enfim. Então fica claro que Lúcifer não é o nome do nosso adversário. Não é. Lúcifer não é. É um nome que foi introduzido para, desde o princípio, né, com todo um conluio entre política e religião, para a gente se acostumando para a peça final do quebra-cabeça. Né? Lúcifer é um título dado a ele. Isso em teologia, no primeiro módulo tu aprende. Tá? Ou até nem precisa fazer teologia, vai na internet que tu aprende mais. Até, tá? Por isso ele é o pai da mentira. Lúcifer, ou Satanás, ou adversário, ele tem um nome que eu não vou dar ibope para ele, eu não vou falar, tá? Mas Lúcifer não é o nome dele, tá? Lúcifer, lembre bem.
vamos pensar em tatuagem ou em algo como um vetor, tá? Como um vetor. Ó, começamos o vídeo então. Cientistas projetam lindas plantas brilhantes que brilham durante todo o ciclo de vida. E aí mostra as plantinhas aqui, eu podia falar, e vocês pausam aí e leem aí para não ficar muito longo o vídeo, tá? As plantinhas que brilham aqui, né? Eles produziram plantas que produzem autoluminescência, né? Elas são fluorescentes, por um motivo, tá? Se vocês viram um pedacinho antes do vídeo, vocês já sabem do que eu vou falar, né? Deve ser bonito no pátio, isso aqui, hein? Deve ser bonito, na tese. Nem tudo que reluz é ouro. Plantas com autoluminescência geneticamente modificada. Desculpe, geneticamente codificada, né? Plantas autoluminescentes projetadas para expressar um agrupamento de genes de bioluminescência bacteriana em plasticídios não foram amplamente adotadas por causa da baixa emissão de luz. Então isso aqui não era importante. Então eles projetaram plantas de tabaco, com um sistema de bioluminescência fúngica que converte ácido cafeico, presente em todas as plantas, em luciferina. Luciferina. Parece loucura, mas fica no vídeo aí, tá? E relatamos uma luminescência autossustentada que é visível a olho nu. Isso é parte da informação. Nossas descobertas podem sustentar o desenvolvimento de um conjunto de ferramentas de imagem para plantas, tá? Foi desenvolvido isso por um propósito, tá? Saca só. Ó, esse é bonito, hein? Ó. A parte da bioluminescência ficou ali, tá? Agora vamos para a segunda parte. Pontos quânticos codificam a história na nossa pele. Invisíveis aos olhos, os pontos brilham sob luz infravermelha de smartphones modificados, né? Então, isso aqui é uma nova tecnologia de pontos quânticos, tá? Ó, aqui, ó. Os pesquisadores do tal colocam pontos quânticos em microesferas feitas por esse aparelho aqui, um material que melhora a biocompatibilidade. Aqui são mostrados os pontos quânticos após serem administrados aos roedores, tá? Fazem teste em ratos, a gente sabe, né? E olha só aqui, ó. Olha só. Por quem está sendo financiado? Ó, pelo Instituto Bill e Melinda Gates. Bill e Melinda Gates. O senhor bonzinho que todo mundo gosta, que todo mundo é amigo, né? Todos os governantes, todos os reis da terra, né? É o senhor, né? Tá ali, ó. Esse site aqui, ó. E vocês podem procurar em outros também, tá? Ó, aí aparece esse testando em ratos, como sempre, ó. Aqui, né? E aí ele aparece aqui. Mas como que aqueles pontos aparecem? Né? Como que esses pontos aparecem na pele da cobaia ou né? Ou de quem for colocado, né? Tem os pontos, ó. Eles aparecem brilhando. Olha só. Aí, olha só. O velhinho bonzinho de novo. Tá louco? Olha esse cachorro aqui, meu. O que será que ele vê na casa dele, hein? Bill Gates usará implantes de microchip para combater o que está acontecendo aí, né? Isso é em março. Tá? Em uma sessão de perguntas e respostas, o filantropo bilionário Bill Gates revelou seu plano de usar certificados digitais para identificar aqueles que foram testados para o problema esse que a gente está vivendo aí, tá? Aqui que tudo se encaixa, tá? Aqui está com o patch de estampagem, que eu passei por português aqui, não ficou muito bem. Aqui seria algo como tatuagem, tá? Tatuagem inspirada em presas de cobra. Isso aqui é verdade. Isso aqui vocês pesquisam, vocês vão ver, porque eu vou colocar vários links aqui na descrição do vídeo mostrando isso aqui. É inacreditável, é surreal, tá? Eu demorei para acreditar até eu começar a ler, entendeu? Tatuagem inspirada em presa de cobra para entrega de informações líquidas, né? Aquele negócio, né? Enfim. Aí mostra os testes aqui, né? Fala, um adesivo flexível de microagulhas que pode administrar transdermicamente, terapêuticas em fase líquida, permitiria o uso direto de medicamentos aprovados e existentes, tá?
E olha só o exemplo que eles pegaram, no que eles se inspiraram. As cobras têm um molar intrigante com um sulco na superfície, o que permite a infusão rápida e eficiente de veneno. Isso a cobra, né? Semelhante à presa de serpentes, as microagulhas podem fornecer rápida e eficientemente diversos medicamentos em fase líquida. Então, aí eu não preciso... Rice University. Tatuagens de pontos quânticos mantêm recordes de... aquele negócio, né? Aquele negócio aqui, tá? Enfim, aí ele explica aqui como que seria esse adesivo, tá? É um adesivo que está sendo desenvolvido, tá? Inspirado em presas de serpente, tá? Isso eu não sei o que estou dizendo, tá? Mas o pessoal fala aqui, ó, um padrão de microagulhas, blá 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 blá, né? Vocês podem ler, eu vou deixar todos os links embaixo aqui. As agulhas se dissolvem sobre a pele, deixando os pontos quânticos encapsulados. Seu padrão pode ser lido para identificar quase falei, que foi administrado, tá? Enfim, mostra o nome desse cara aqui, que é aqui, ó. É um projeto de 2 anos. A gente está em 2020. Olha que curiosidade, a gente está na metade de 2020. Vai dar lá pela metade de 2022? Isso? Projeto de 2 anos, tá? A Fundação Bill e Melinda Gates veio até nós e disse para eles aqui: ei, temos um problema real. São bonzinhos, né? Saber quem foi, disse esse cara aqui, que foi recrutado para se juntar a Rice com financiamento do Instituto de Pesquisa e Prevenção de Câncer do Texas. Eles disseram: realizamos campanhas nas quais as pessoas entram e dirigem para uma vila rural, montam uma barraca e começam a imunizar pessoas, mas nem sempre sabem quem foi imunizados antes e que aquele negócio aqui ainda são necessárias, né? Ainda, porque vem vindo coisa maior, claro, né? Eles falam que os pais geralmente não conhecem a história dos seus filhos. Não. Os pais já estão em segundo plano, entendeu? Teve todo aquele lance bom, enfim. Os pais não sabem de nada mais, nada. Os meus filhos, eles querem gerir os meus filhos e não vão gerir os meus filhos. Os meus filhos são meus. Suas crianças, minhas crianças. Então nossa ideia era colocar o registro na pessoa. Vão montando quebra-cabeça. Dessa forma, mais tarde, as pessoas podem escanear a área para ver quais coisas foram administradas, né? E dar apenas as necessárias, é só para uma coisa boa, tá? Ele disse ainda aqui que a equipe, para garantir que os dados dos pacientes permaneçam em sigilo, né? Ele disse que estamos em um terreno ético sólido desde que as pessoas possam optar por não participar. Como receber o adesivo apenas com Além disso, o adesivo com pontos quânticos contém apenas informações sobre a coisinha aquela que foi recebida. Não diz mais nada sobre a pessoa. Não. Tá? As manchas de centímetros quadrados contêm até 16 agulhas minúsculas. Eles não são muito profundos, ou profundas, né? O que os torna teoricamente indolores e muito mais fáceis. Indolor porque uma mentira é indolor, né? Geralmente, né? E muito mais fáceis para quem? Para as crianças. Sempre as crianças, né? Eles querem sempre as crianças, mas enfim. Tá? Aqui, ó, o tal do adesivo, né? É muito mais, não são 4 apenas. Tem outros ali que vocês estão vendo ali, vocês vão ver, aliás, que são 16 ou 24, entendeu? Tipo, são muitas, né? Mas enfim, ele fala que é indolor, né? Aqui, ó. Ele coloca aqui na pele, né? E tira. Ela não vai ficar em ti, entendeu? Ela não fica em ti. O que fica em ti é esse negocinho aqui, ó. Lembra do ratinho aquele de cobaia? Pois então, fica isso aqui, ó, né? Ó, eles passam o celular, né? Eles colocam essa coisa em ti, tiram, né? Mas tem alguma coisa nas agulhas que se desprendem e ficam ali, né? O que seria isso aqui, ó?
Essa é a imagem que eu falei para você. O que seria isso aqui? Aqui é a pele, ó. Pele. Ó, olha os poros, olha o tamanho desses negócios aqui, tá? Microscópico. O que seria isso aqui? Né? Olha só. O cofundador da Microsoft, Bill Gates, lançará cápsulas implantáveis em humanos que possuem certificados digitais. Eu pensei que era mentira isso, Estadão. O que houve? Que podem mostrar quem foi testado para o problema esse e quem foi contra ele. O magnata da tecnologia de 64 anos e atualmente a segunda pessoa mais rica do mundo, revelou isso ontem durante a sessão nesse lugar aqui, enquanto respondem a perguntas sobre esse negócio aí. Cadê aqui? Os certificados digitais aos quais Gates se referia são os Quantum Dot Tattoos. Tá? Guardem bem isso. Implantáveis em humanos, que pesquisadores do MIT e da Rice University estão trabalhando com uma maneira de manter registros de... né? Foi no ano passado, em dezembro, quando cientistas das duas universidades revelaram que estavam trabalhando nessas tatuagens de pontos quânticos, depois que Bill Gates os abordou sobre como resolver o problema de identificar aqueles que não foram, né, que não tomaram os negócios deles. Tá? Enfim, eu vou dar uma resumida aqui. As tatuagens de pontos quânticos provavelmente serão complementadas com outro empreendimento de Bill Gates chamado ID 2020. Isso está no Rice University. ID 2020, que é um projeto ambicioso da Microsoft para resolver o problema, né? O ID 2020 está resolvendo isso através da identidade digital. Atualmente, a maneira mais viável de implementar a identidade digital é através de smartphones ou implantes de microchip RFID. Essa será a provável abordagem de Gates, não apenas por viabilidade e sustentabilidade, mas também por mais de 6 anos. A Fundação Gates tem financiado outro projeto que incorpora implantes de microchip implantáveis em humanos. Esse projeto, também liderado pelo MIT, é o implante de microchip de controle de natalidade. Lembrando de quem que o Bill Gates é filho, né? Eu não vou explanar isso nesse vídeo, tá? Mas pesquise um pouquinho, eu faço um vídeo sobre isso. Tá? Isso permitirá que as mulheres controlem hormônios contraceptivos em seus corpos. Engraçado que é só para pobre isso, né? Enfim. Quanto ao ID 2020, para concluir, a Microsoft formou uma aliança com outras 4 empresas, a saber, Accenture, Ideo, Gavi e a Fundação Rockefeller. Tá brincando, cara? Fundação Rockefeller. E aí, e os reacionários de plantão aí, os direitistas, os esquerdistas, e aí, Fundação Rockefeller apoiando. Por que será, né, cara? O projeto é apoiado pelas Nações Unidas e foi incorporado à iniciativa dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Será interessante ver como Bill Gates e o ID 2020 farão tudo isso, porque muitos cristãos, e surpreendentemente um número crescente de muçulmanos xiitas, se opõem muito à ideia de microchip e qualquer forma de tecnologia de identificação invasiva do corpo. Alguns legisladores e políticos cristãos nos Estados Unidos tentaram proibir todas as formas de microchip humano. Mas, por outro lado, essa aqui é a parte dos loucos, fanáticos, né? Mas, por outro lado, essa é a oportunidade perfeita de Bill Gates para concluir os projetos. Porque à medida que esse problema aí continua a se espalhar e mais pessoas continuam dentro desse negócio aí, o público em geral está se tornando mais aberto a tecnologias de solução de problemas que conterá a propagação do negócio esse. Tá? Aqui explica sobre a bioluminescência, tá? Aí tem gente que não entendeu ainda. O que tem a ver a bioluminescência? Tá? Explica aqui, ó. Vocês se lembram o que tem dentro daquelas plantinhas que eu mostrei agora há pouco? Eles desenvolveram luciferina. E, para quem não entendeu ainda, a luciferina vai ser colocada em ti daquela maneira que a gente conhece
através de um protótipo, através de um equipamento, um micro equipamento, que é inspirado em presas de serpente, tá? Vai vendo. Aí explica aqui, ó, como que tu consegue a luciferase ou luciferina, né? Tem um nome técnico e um, né? É aqui ele falando aqui, ó. Uma nova maneira final e promissora é a, né, de RNA, tá? Com RNA e DNA você coloca instruções no código e dá nova forma ao código, nova forma. Vocês entenderam que isso aqui é simbolicamente é o nosso DNA e vai ser retirado. Eu não posso botar o vídeo aqui, tá? Mas eu vou colocar na descrição aqui e vocês veem com os próprios olhos, tá? Vai ser retirado partes e colocado outras. Como se chama isso? No meu entendimento, eu não sou cientista, né? Eu sou um cara que estudou um pouco, mas o que seria isso? Modificação genética. Modificação genética. E se a gente for para a história, né? Enfim, eu falo isso depois. Ó, ela precisa de uma enzima chamada luciferase ou luciferina para funcionar. Esse agente transhumanista na mão de cada pessoa brilhará como a bioluminescência do portador da luz. Lembra quem é o portador da luz? É um chip que não pode ser removido. Esse sistema de rastreamento irá alterar o seu DNA. E é permanente. Permanente. Isso é algo como um vetor inserido no corpo e que altera o DNA humano. Através da mordida da serpente, entre aspas, depois de nunca mais pode sair do corpo, pois age diretamente no DNA, modificando o código genético. Ela deixa uma marca. Eles vão passar um smartphone ou algum outro aparelho em cima e vão conseguir enxergar o que está ali dentro, a luciferina que está dentro de ti. Dias sombrios e terríveis estão chegando. E a maioria das pessoas pensa que isso é pro bem, né? Já me chamaram de maluco ontem, me chamam de maluco todo dia, não tô nem aí, não importa, é para falar. A trombeta é para ser tocada. Acordem, estão violando de novo o ser humano, de todas as formas, destruindo de novo quem somos. Seguinte, quem vai naqueles cubículos com uma placa para fazer oração para o nosso Criador e não está conseguindo ir agora e está sofrendo com isso, reencontra o teu Criador, porque não foi isso que Ele mandou tu fazer. Vai ler a tua Bíblia, vai ler a tua Bíblia. Para que tu foi 5, 10, 15, 20 anos dentro daquele lugar e não aprendeu nada? Está lá nas primeiras páginas da Bíblia, nas primeiras. Eles estão violando de novo o ser humano de todas as formas, destruindo de novo quem somos. Estão alterando de novo. E no final do vídeo tem explicação para isso. Para quem ainda não entendeu, para quem está babando na gravata, como a gente fala, quem está dormindo. Isso aqui eu vou explicar agora. Patent Scope. Tá? O que é o Patent Scope? Eu quero que vocês somem nisso que eu falei até agora. Tá? Patent Scope é um serviço de pesquisa de patentes. Tá? De registro de patentes. Tá? E aí explica aqui, ó, Patent Scope é o serviço de busca de patentes, né, da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, né, enfim. E aí assim, ó, o Patent Scope foi feito um registro pela Microsoft, tá, que eu vou explicar daqui a pouco. Tá. Ó, patente da Microsoft sugere forma inusitada para minerar criptomoedas. Uso de calor corporal, fluidos ou ondas cerebrais podem validar transações. Pensei pelo que o Estadão falou que era fake news isso, né? Mas está aqui, ó. Tá? Eu peguei de várias fontes aqui. Tá? Ó, a Microsoft registrou uma patente que pode mudar a forma de minerar criptomoedas. A empresa detalha uma maneira de usar funções corporais como atividade cerebral, calor e fluidos do corpo para realizar a atividade. O documento denominado Sistema de Criptomoeda usando dados de atividade corporal, guardem bem esse nome,
explica como uma onda cerebral ou de calor corporal emitida pelo usuário enquanto executa a tarefa fornecida por um provedor, como exibir um anúncio ou usar determinados serviços da internet. Em outras palavras, ao rastrear as ondas cerebrais de alguém que assiste a um anúncio, a Microsoft usaria os dados gerados. Tá? Para quem não lembra, o Bill Gates é o dono da Microsoft. Tá? Ele que é o manda-chuva lá. A patente ainda sugere o uso de fluxo de fluidos corporais e atividade de movimento de órgãos para rastrear, tá? Guarda isso aqui. Uma série de tarefas, incluindo mídias e tal. Tu vai ser conectado à internet, tá? Grandes empresas de tecnologia costumam usar patentes como forma de se defender contra futuras violações de direitos autorais. Claro, sempre assim. Não, isso aqui é só para nos proteger, né? Só para nos proteger. A gente está registrando isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Só para se proteger, tá? Ó, lembrando, sentem aí na cadeira, tá? Não fiquem de pé porque eu acho que vocês vão cair para trás. Quem não viu ainda, quem não conhece isso, tá? Patent Scope, lembrando, o registro é o Serviço de Pesquisa de Patentes, tá? É onde é registrado as patentes. E aí, como a Microsoft registrou isso? Aqui, ó. WO 2020, que é esse ano, né? O nosso ano, creio. 060606. A gente sabe que em decodificação ou em soma o zero não tem valor nenhum, né? Com tanto número para a Microsoft escolher, por que escolheram esse número aqui? Por quê? Então aqui é complicado, tá? Complicado. Aqui, ó. Tanto número para escolheram isso aí. Então, o que seria o ID, né, para quem não conhece? Tá? Basicamente, seria a identificação de um sistema operacional. O que isso significa? Que nós nos tornaríamos um sistema operacional. É assim que essa galera enxerga. Tá? Ó, para aquele jornalzinho lá, que só falam verdades, aparentemente, né? Isso aqui era mentira, né? Tá aí, ó. ID 2020 e parceiros lançam um programa para fornecer identificação digital com, né, a Aliança ID 2020, né, que eu pensei que fosse mentira, né, lançou um novo programa de identificação digital na cúpula anual em Nova York, em colaboração com o governo de Bangladesh, a aliança de, né, e novos parceiros do governo, na academia e na assistência humanitária, tá? São muito bonzinhos esse pessoal. Então, o Estadão é mentira, é fake news, né? Mas eu não vou dar muito ibope, tá? E sabe que a imprensa é complicada, tá? Então, se lembra daquele nome que eu falei, que o Bill Gates falou? Quantum Dot Tattoos, tá? Implantable Quantum Dot Microneedle, né? Delivery System, né? Sistema quântico implantável de microagulhas para entrega de, né? Eu prefiro falar assim por código do que banirem o vídeo, porque as pessoas têm que saber. Pergunta: como obter a resposta para um código escondido dentro de um nome? Resposta: decodificamos o nome. E o nome é Implantable Quantum Dot Microneedle Vascular Delivery System. Desculpe. Então, Apocalipse 13, versículo 18. Até ateu conhece isso aqui. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, que calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Isso aqui até ateu conhece, tá? Então, ele está falando aquele que tem entendimento, que calcule o número da besta. Então, vamos calcular. Ó, esse aqui é o número da besta, 666. Ó. Decodificar, né, tu pode fazer de várias maneiras, né? Somando 1 mais 1, né? Enfim. Aqui
está escondido através do número no alfabeto. Tá? Implantable, ó, o I é o número 9, né? A, B, C, D, você sabe, né? 9 mais 3 mais 16, soma todo Implantable, Quantum Dot Microneedle Vaccination Delivery System. Ó, esse aqui 105, mas esse aqui 107, né? Printem essa tela aqui e façam o somatório, tá? Vai chegar esse número aqui, tá? Vão achando que eu tô louco, Ó, aqui, ó, lembra que ele falou do certificado de, né? Lembra? Certificate of the em inglês, né? Enfim, né? Enfim. ID. Gênesis 3. Olha, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido que estava com ela, e ele comeu. Desde o começo, a serpente está nos enganando. Gênesis 1, versículo 4. Aqui, ó, para quem... Vou voltar para esse assunto aqui. Aqui, para quem não entendeu, tá? Teve um tipo de modificação genética, tá? Vocês têm que ler, reler, pedir discernimento e vocês vão entender isso. Que houve modificação genética, né? Aqui, no Éden, tá? Gênesis 1, versículo 4. Quando os homens começaram a ser numerosos sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus, que naquela época não era a nós que estavam se referindo, né? Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram como mulheres todas as que lhes agradaram. Yahweh, Deus, né? Yahweh disse: meu espírito não permanecerá no homem, pois ele é carne, não viverá mais que 120 anos. Ora, naquele tempo, quando os filhos de Deus se uniam aos filhos dos homens, e estas lhes davam filhos, os Néfilim habitavam sobre a terra, os gigantes habitavam sobre a terra. Esses homens famosos foram os heróis dos tempos antigos. Basicamente, quando os anjos caíram, os filhos de Deus, né, caíram, e eles tomaram as filhas dos homens, as mais belas, e tecnicamente acasalaram com elas e tiveram filhos, nasceu criaturas que cresciam rapidamente, tá? Mas isso aí é assunto para outro vídeo, tá? Mas quem conhece isso aqui, né? Isso aqui foi modificação genética também. Foi criada uma raça que não foi autorizada pelo Criador. Não foi criada por ele. Mateus 24. E foi como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, quando ele destruiu aquele monte de criatura ruim. Né? Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ninguém está acreditando, né? É bobagem. A serpente está mentindo desde o começo e está mentindo de novo. A gente tem que parar de se apegar à religião, como eu estou vendo muita gente apegada à religião. Isso não tem o menor valor. A única religião pura, imaculada para Deus
é cuidar das viúvas e dos órfãos nos seus momentos de dificuldade. A única. O resto é bobagem. Bobagem. Nada mais importa. O pessoal continua não acreditando. A trombeta está sendo tocada, a gente está falando e ninguém está acreditando. Apocalipse 13, versículo 16 ou 18. Também obrigou todos, não vão naquela que vocês ouviram, naqueles lugares, naqueles cubículos que vocês aprenderam. Pessoal, eu não gosto de ficar atacando igreja, ok? Eu não gosto. Mas eles obrigam a gente a falar, tá? E tem um motivo para muitos religiosos serem apegados ao dinheiro e achar que as bênçãos de Deus é isso aqui, ó. Tem um motivo, tá? É o engano, tá? Também obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem, seu número é 666. É um grande engano, tá? E muitos religiosos caíram. Se apegaram ao dinheiro, deixaram de ajudar filhos, deixaram de ajudar pais, deixaram de ajudar o próximo, como ele mandou. A salvação, ele nos deu a salvação, mas ele mandou a gente amar o próximo e ajudar o próximo. Ele não mandou acumular coisas, ele não mandou achar que as bênçãos de Deus são financeiras, que são carros, que são casas, que são coisas. Ele já nos deu a bênção maior, a salvação. Tem um motivo para a gente estar aqui. Tem um motivo. E nada do que tu adquiriu financeiramente e nada do que tu adorou financeiramente vai ter valor daqui por diante. É bom que isso entre no teu coração, tá? Apocalipse 16. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta. Vai sair uma chaga maligna, né? Má e maligna nos homens que vão aceitar a marca da besta, né? Aqueles que se venderam para ter benefícios, entendeu? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, tá? E que adoravam a sua imagem. Perguntas. Vocês lembram daquela série de zumbis que todo mundo adora, que teve muitas temporadas? Lembram? Não sei se eu posso falar aqui, né? Aquela série lá, teve umas 10 temporadas, acho. Eu acho uma porcaria aquilo. É muito clichê, mas... Enfim, quem gosta, gosto é gosto, né? Eles foram nos mostrando, né? Tem muita gente que é fã, né? Eu conheço pessoas próximas que dariam tudo pra viver um apocalipse zumbi, né? Tá chegando, tá? Deus vai contemplar o coração de vocês, tá? Lembram disso aqui? Isso aqui, ó, uma chaga maligna para quem aceitar a marca da besta? Pois então, né? Deus contempla o nosso coração, né? Com o que a gente quer. Sabe como se chama isso? Resposta: programação neurolinguística ou mensagem subliminar. Todo mundo fala para ser mensagem subliminar. Para que serve a mensagem subliminar? Não é uma coisa para ficar na nossa cabeça? Porque eles têm que falar a verdade, mesmo que seja enroscada com mentiras, entendeu? Uma mentira sozinha não se cria. Ela tem que ter uma verdade, entendeu? Ela tem que ter uma verdade, senão ela não se cria, entendeu? E é por isso que tem a mensagem subliminar, tá? Enfim. Você foi avisado o tempo todo e não deu a mínima importância. Talvez porque achou que a Bíblia fosse uma bobagem, um livro religioso,
Ou talvez porque mesmo indo à igreja, mais de 20 anos nunca acreditou na palavra do Deus verdadeiro. O único Deus, o Criador dos céus, da terra e da fonte das águas. Será que é porque você ficou se preocupando a vida toda em acumular coisas e cultuar bens materiais? Eu vou dizer, não é errado o cara pensar na família, é o ideal, né? O cara pensar na família, o cara dá um certo conforto para a família, mas Jesus não mandou acumular nada. Ele não mandou. Ele mandou tu estender a mão pro próximo. Ele mandou tu ajudar o próximo. Sem mostrar para ninguém. Sem mostrar para ninguém. Com coração. Tem que dar com alegria. Tem que dividir com alegria. Foram 20 anos, às vezes mais, 40, 50 anos, para serem religiosos. A Bíblia é o manual da vida. Enfim. Vamos lá. Mateus 6. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Nenhuma. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos homens, pelos outros. Eu lhe garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Isso não está acontecendo hoje, será? Você não vê isso acontecendo? É bem atual para mim. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, leiam bem isso aqui. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas. Eles gostam de ficar gritando, né? Nossa! E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Já receberam. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está no secreto. Então seu Pai, que te vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Enfim, está o capítulo inteiro aqui. Mas eu quero que vocês vejam essa parte aqui. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. E aqui a parte crucial, que muitas pessoas de certa religião não gostam de ouvir. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Está muito claro. Vocês aprenderam aí onde vocês vão? É mamon, mamon, mamon. O que é mamon? Vocês já pararam para pesquisar, para estudar? Hein, seu bando de hipócrita? Seu bando de hipócrita. Vocês sabem disso, vocês sabem. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Significa que, Maurício, tu também não pode usar dinheiro. Claro que eu posso usar. Eu não posso adorar o dinheiro, eu não adoro o dinheiro. Eu, se tiver que morar embaixo de uma ponte, eu vou. Não tem problema. Eu moro de aluguel. Para mim não tem problema. Não tem problema. Eu não amo dinheiro. O dinheiro foi feito para ser o nosso escravo e não o contrário. Sempre lembrando aqueles que vivem dizendo que o que importa é só o amor de Jesus. Né? Isso aí é o óbvio. Ele nos amou.
antes da fundação do mundo. Isso aqui, tu entrar num lugar desses e tu ouvir isso aqui é irrelevante. É irrelevante. Eu sei do amor que ele tem por mim. E eu sei de tudo que ele fez por mim. Sempre lembrando aqueles que vivem dizendo que o que importa é só o amor de Jesus, né? Nada mais importa, nada mais importa. Que são as mesmas pessoas que frequentam aqueles certos lugares e ouvem só coisinhas bonitinhas do líder espiritual. Um recado para vocês. E seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta, a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Que armadilha que vocês caíram, hein? Essa adoração pelo dinheiro, a pedir casa, a pedir carro, a pedir emprego, e não agradecer por tudo que tu viveu até hoje. Se alguém aqui passar para o pós-vida hoje, o que vocês vão deixar? O que vocês vão levar? Vocês já pararam para pensar isso? Vocês deixaram a gratidão ao Criador? Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Pessoal, pode parecer uma maluquice, mas já chegou. E a gente foi muito bem incentivado a muitas coisas para chegar até aqui e enxergar essa situação da marca da besta. Ela não vai vir como uma marca da besta, é óbvio. Ela vai vir como uma coisa boa para ajudar as pessoas. E todo mundo vai se maravilhar. Depois vai ser obrigatório, e aí a gente vai ter que fugir para as colinas e todo aquele negócio que vocês sabem bem, tá? Mas olhem mais, se desapeguem do dinheiro, usem apenas o que vocês precisarem, apenas o que precisarem, porque os tempos serão sombrios, tá? Isso não é um vídeo sensacionalista, é um vídeo que meu coração estava queimando para eu fazer desde algumas semanas já. Eu não gravei antes porque realmente não tive tempo. E vamos vigiar, pessoal. Vamos vigiar. Tu que não conheceu a Deus, busca Ele, pede discernimento. Lê a Bíblia, cara, tá tudo ali. Para de mexer no teu WhatsApp o tempo inteiro, 24 horas. Eu sei que é necessário, eu sei que a gente precisa. Eu ainda uso a porcaria do Facebook, ainda uso o WhatsApp. Eu não queria mais usar, mas eu preciso disso pro meu trabalho. Quando eu não puder mais, aí a gente perde contato aqui. E seja o que Deus quiser, né? Te arrepende que dá tempo. Te arrepende que dá tempo, né? Essa foi a minha visão. Espero que o Criador dos céus e da terra chame vocês como quiserem. Eu conheço o nome dele e sigo o nome dele, né? Porque naquele dia, quem não conhecer vai conhecer o nome dele. Foi a minha visão, então. Que o Criador abençoe a todos vocês. Um abraço, até o próximo vídeo.